Boa noite. Eu acho que eu só posso falar sobre um pequeno recorte da música contemporânea, porque eu sou novo, não tão velho quanto vou parar com essa piada de velho. Mas eu sou mais novo e eu comecei a tocar, acho que tinha 9 anos, mas acho que só foi ficar importante para mim quando eu montei minha primeira banda em 98, quer dizer que é a única banda que eu tive até hoje, naquela cidade distante chamada Éden. E como era muito longe mesmo, a gente tinha pouco contato com o que estava sendo produzido aqui, né, no centro da cidade. Então acho que a gente só veio ter contato 2 anos depois, lá em 2000, que a gente começou a tocar para cá, assim. E que eu fui começar a conhecer mesmo a cena de música daqui. Até então era tudo bem nebuloso para mim, assim. E eu confesso que a primeira vez que eu vi a cena daqui, eu achei que estava todo mundo brigando um com o outro para conseguir espaço. Eu acho que era mais ou menos isso mesmo que estava acontecendo, assim. Muitas bandas, existiam muitas bandas, mas todas elas estavam tentando um espaço ao sol, assim. É, acho que tinha muitos grupos isolados e eu acho que a diferença para hoje assim é gritante, onde todo mundo está apoiando, compartilhando e trazendo músicos para tocar junto e acho que isso foi uma evolução muito grande da, da música independente e alternativa, assim, é um recorte bem pequeno da música contemporânea na cidade, que é o que eu tenho mais propriedade para falar. E com relação à Rasgada, que acho que de 2010 até agora vem fazendo um trabalho nesse sentido na cidade, eu acho que a evolução foi grande. Assim, a gente começou através de colaboração. Então, a gente não tinha muitos espaços na cidade para tocar, então o que a gente resolveu fazer foi comprar 2 geradores de energia elétrica e começar a tocar na cidade, nas praças, sem autorização de ninguém. Quando foi isso, Peu? Isso foi em 2008. Acho que esse foi o embrião do Rasgada para descobrir que foi através da colaboração que a gente conseguiu dar um passo a mais do que a gente estava naquele momento, assim. Então, a gente, com esses geradores, a gente descobriu que se juntar a gente conseguia mais coisas e a gente começou a se juntar para fazer eventos e outras coisas, assim. Era o projeto gerador, isso? Isso, é. Projeto Guerrilha Gerador, que aí depois a gente saiu, acho que a primeira vez a gente foi para Paulista com ele, assim, a gente saiu da cidade. Foi um projeto até meio pioneiro no Brasil. Não foi pioneiro no Brasil, mas eu acho que eu nunca tinha ouvido falar de um projeto assim. Em muitos dos lugares que a gente passou, a gente foi até para o Nordeste de Kombi, com os geradores e todo o backline e o frontline para poder tocar nas praças e lugares que a gente, nos day off que a gente não tinha show. E a gente viu que em nenhum dos outros lugares, ninguém nunca tinha nem ouvido falar a respeito desse tipo de coisa, de ação que podia ser feita. Era bem inovador, assim. E a E é galera estranho, perguntava, né? vocês são da onde? Ah, Uhum. Sorocaba, sou de Sorocaba. Levaram a bandeira de Sorocaba? Na verdade, a gente falava que era de Sorocaba e nem, nunca era tão importante falar que era da cidade, assim, até porque acho que tanto faz, né, se é de Sorocaba ou não, assim, mas era legal falar sobre o projeto, sobre ter 2 geradores e o quão empoderador era você ter 2 geradores e não depender de um dono de bar, um produtor cultural, de nada para você poder falar sobre música. E entre tantas as coisas que a gente descobriu fazendo isso foi assim que a gente tinha o poder de sozinho movimentar alguma coisa, né, que a gente não precisava do poder público, até porque o poder público naquela época era bem loteado, assim, né? Ninguém nunca dava muita atenção para a classe artística da cidade durante muito tempo. E assim, que a gente no decorrer das apresentações a gente descobria que a gente podia dar um diálogo com a população. Então, se a polícia vinha parar uma apresentação, a gente podia questionar, por que a polícia parou a apresentação de um artista na cidade, né, numa praça que é pública. Então, a gente começou esse tipo de pensamento começou a levar a outros pensamentos e aí foi esse o embrião do Rasgada. E é isso, assim, acho que a minha história com a música contemporânea da cidade vem de 2000 para cá e muito mais de 2010 para cá, assim, fazendo eventos todas as segunda-feiras no Carne de Segunda na nossa sede e agora trabalhando com o Sesc depois de muito tempo, assim, uma parceria que está super legal e com a Secretaria de Cultura também, que foi o Febre ano passado. Que eu acho que o Febre só existiu também porque a cena cresceu muito e muito legal, assim, e começou a ser notada, assim, acho que foi um avanço grande que a gente teve. Assim.
Kátia quer falar alguma coisa sobre? Quer emendar aí alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Vamos lá. Olá, boa noite, pessoal. Quero primeiro agradecer o convite. Não tive a oportunidade antes de conversar com o Madia, né, e com a Jaque. Mas acho importante também falar da minha trajetória, por que eu estou aqui. Eu, ao contrário de todos os integrantes da mesa, enfim, não sou música, mas tenho uma ligação com arte, com cultura, desde bem jovem. Apesar de que eu ainda sou bem jovem, né, gente? Mas, enfim, sou nascida aqui em Sorocaba e para mim, assim, o que mais marcou a minha vida pessoal, na minha adolescência, juventude, foi a efervescência cultural que Sorocaba viveu nos anos 90. Não posso dizer como era antes disso, mas posso dizer dos anos 90, porque foi algo que eu vivi primeiro como público. E eu tenho certeza que isso marcou, inclusive, minha trajetória profissional, o que aconteceu nessa cidade nos anos 90. E quando eu digo isso, eu lembro muito do... Quando a gente pensa em efervescência, né, eu estava pensando um pouco para vir aqui conversar hoje nessa roda, e eu fui atrás da origem. Né? Mas por que a gente fala tanto de efervescência? E é isso, né? O que é efervescência cultural? É o que está ali fervendo. Né? Quando a água está no fogo, começa a ferver, o que é aquela agitação, as bolhas subindo? E por que isso acontece? Então, se a gente for pegar os anos 90, eu acho que o poder público teve, sim, uma função muito importante no sentido de manter aquele fogo aceso. Algumas instituições na cidade que deram gás para isso, mas que só foi possível porque, de fato, tinha muita gente a fim de que as coisas acontecessem. Então, eu me lembro que a Praça Frei Baraúna era muito ocupada, né? Eu ficava muito tempo lá. E era um lugar muito vivo. Então, eu acho que a ocupação do espaço público ela está diretamente relacionada com o dinamismo cultural de uma cidade. Eu me lembro da Praça Frei Baraúna, mas não era só, né? Eram outros espaços também. E aí, pensando em outras instituições, então tinha o Curta Teatro e o Curta Dança, que eram 2 festivais que o SESI realizava, e que foi a minha escola de teatro e dança. Assim, foi onde eu aprendi tudo que depois, né, eu vim a usar profissionalmente. A minha base foi toda nesses festivais e em tudo que acontecia na cidade. E aí, enfim, depois de viver um pouco tudo isso, eu fui para Bauru, estudei jornalismo lá, comunicação social, e eu atuei por 2 anos na Secretaria de Cultura, né, de Bauru. E aí foi também bacana porque foi uma oportunidade de ver como o poder público faz para lidar com muitas questões, que são, muitas vezes, a mudança de um governo para o outro, né, mudança de partidos, e como que isso influencia negativamente numa equipe que, às vezes, está super afim de trabalhar. Que tem o trabalho cortado ali. Tem o trabalho cortado. Eu era só estagiária, né? Enfim, fui estagiária por 2 anos, mas aprendi muito em Bauru. E decidi que eu queria, de fato, trabalhar com cultura. Não, é só um comentário que eu ia fazer. Você sentiu, em alguns momentos, então, você se sentiu acolhida pelo poder público, né, nessa sua fase? Foi isso? Sim, certamente. Fui bem acolhida. Apesar de, muitas vezes, as boas ideias não saírem do papel, né, por N motivos. Mas, ainda assim, eu acho que é importante que a gente continue tendo boas ideias sempre, né, em todos os lugares que a gente está. Porque se de 10 boas ideias, uma sai do papel, poxa, que bacana. Mas, enfim. E aí, logo em seguida, entrei para atuar no SESC, onde eu estou desde então, já faz 8 anos. E vim para Sorocaba. E também conheci o SESC aqui na cidade num momento que foi bem diferente, que era na época do fechamento da praça de eventos, que era aquela praça que tinha ali na frente, né, onde atualmente fica a edificação do SESC. E o início de um trabalho que a gente chama, né, até hoje, de ação externa. Quer dizer, o SESC ficou numa casinha e atuando na cidade, por meio das mais diversas parcerias, muito aqui nesse palco. Cadê o Zé Rubens? Que a gente sempre esteve muito aqui, em muitos lugares da cidade. E aí também foi uma oportunidade de entender como dialogar com a cidade de fato. Porque eu acho que esse talvez seja um problema também das instituições fechadas em seus prédios, como é hoje o SESC, né, como eu vejo hoje,
que é dialogar com a cidade, é estar na cidade, é ouvir o que as pessoas têm para dizer. Não dá para dizer que uma cidade como Sorocaba é fácil se locomover do Éden até o centro da cidade, ou até o Sesc. Então, a gente também tem que pensar isso, que Sorocaba cresceu muito. Então, o que hoje é o centro está muito distante de muitos bairros. E a gente percebe isso quando a gente nota bem o público nas atividades, né? Se você faz um show, o mesmo show, em 3 pontos diferentes da cidade, o público é outro. Isso é importante. A gente chegar, poder mostrar, poder promover o acesso. E, enfim, o que eu queria dizer do Sesc também, que eu acho importante, apesar de eu ter sido convidada para falar da minha visão pessoal, eu acho que não dá para dissociar toda a experiência e o trabalho, né, que eu tenho no Sesc. Atuei algum tempo também como programadora da área musical, então, avaliando, né, essa missão super difícil, que é avaliar projetos, né, que é muito difícil porque, ao mesmo tempo que a gente recebe, posso dizer, diariamente, projetos, alguns de muita qualidade, é um número muito grande de projetos, e é também uma diversidade muito grande de linguagens. E é muito difícil, assim, pensando na formação de uma cena, eu acho que uma das coisas mais difíceis é abranger a diversidade. Porque a gente tende a promover, ou tende a, claro, como público, assistir ou apoiar aquilo que gosta. Então, muitas vezes, a gente não vai ou não conhece algumas coisas simplesmente por não conhecer, porque se eu conhecesse, talvez eu gostasse. Tem uma coisa que a gente fala muito no Sesc, e que, claro, que é difícil para todo mundo que trabalha nessa área de avaliar projeto e, de uma certa forma, de ser curador, né, de dizer, olha, isso vai e isso não vai, que é pensar que muitas coisas o público não gosta porque não conhece. Quer dizer, se conhecesse, iria gostar. E como é que se conhece algo? Não vou falar da grande mídia, né, vi o finalzinho da discussão passada, e não vou entrar nesse assunto, porque a gente sabe que não é por onde a maioria dos trabalhos circulam. Não é pela grande mídia e não vai ser, porque não é interesse da grande mídia, pelo menos até hoje no Brasil, né, nunca foi interesse apresentar de fato o que está surgindo, né, ou o que tem de mais inovador. E eu acho que isso é uma discussão que a gente nem deve entrar. Mas como fazer com que as pessoas, de fato, tenham acesso à diversidade, né, das produções e dos projetos? Enfim, eu também vou falar um pouco, eu acho que o Boi vai, com certeza, tocar no assunto do Sorocabandas, mas eu vou dizer meu depoimento como público também do Sorocabandas, que foi um projeto nos anos 90, e o que até hoje, pensando no que foi o Sorocabandas, me admira muito, eu acho que é algo que a gente tem sim que olhar com muita atenção, é como o público era grande. Era muito, assim, a diversidade de grupos, de bandas, isso é muito bacana, mas como o público era grande. Como hoje a gente tem dificuldade de levar a mesma quantidade de público para um projeto como foi o Sorocabandas. Eu acho que esse é um alerta, assim, porque quer dizer que, pera lá, né? É isso, a gente tem que promover o diálogo, tem que trazer mais para a conversa. É isso que a gente está fazendo aqui, é democracia pura, né? Estamos aqui nós com ideias para serem debatidas e vocês para nos falarem outras coisas, que é o exercício democrático puro, é a cidadania pura. Então, eu acho que a gente também tem que ir atrás, assim, mas as pessoas hoje não têm interesse? Não sei. Eu acho que não é questão de interesse. Eu acho que, de fato, talvez a nossa mensagem não chega, como, por exemplo, nos anos 90 nós tivemos, né, enfim, o Ciané lotado de gente, era difícil entrar, era fila para entrar, em tudo, né? Eu fui, sei lá, uns 4 dias diferentes de sons que eu nem na época gostava tanto, mas estava tudo cheio. Eu acho que talvez possa ter um pouco a ver com escassez, eu acho. Que eu acho que hoje a gente não tem tanta escassez de grandes eventos ou mesmo de outros eventos assim. Pessoal, por favor, tem microfone aí, tá? Vocês podem pegar e fazer as suas interferências. Não precisa encerrar, não. É a questão da escassez.
Eu acho que eu ia falar bastante do Sorocabanas depois, mas a questão da escassez talvez ela tenha uma referência, sim. Mas o que realmente foi uma grande diferença no Sorocabanas foi a ideia de se dar ouvido para todo esse pessoal que não tinha o menor... o que aconteceu? Quando foi pensado fazer um festival exclusivamente de música autoral, dando estrutura de banda grande, de equipe, de backstage, de palco, e etc., para essas bandas. E aí pensou-se num evento que teriam 80 bandas. Só que apareceram 250 bandas com música autoral, né? Por isso houve até um processo de seleção que não era a ideia, era fazer a mostra mais ampla possível de música autoral, aparecendo 250 bandas. Essas bandas têm seus pequenos públicos, e é uma curiosidade do público. Então, acho que é a mesma coisa que mantém as coisas acontecendo. Acho que a grande diferença foi uma instituição de peso, com capacidade de assumir isso, propor algo completamente fora do que se fazia nos eventos tradicionais. Eu acho que foi a grande virada. Só uma perguntinha, para a gente não esquecer. O Sorocabanas foi uma idealização do Domingo, junto com o João Sesc? Gambini. O João João Gambini Gambini e o teve Mingo. ideia, até quando eu cheguei, a informação que eu tinha, o João Gambini pensou nisso e chamou o Mingo para produzir, e o Mingo me chamou para ser bem de braço direito dele. ok. Devemos citar o nome do Domingos, então, que foi um batalhador foi uma nessa escola trabalhar junto com ele. O Mingo, aprendi muito com ele também. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje. Domingos Roberto Júnior. A gente espera que nas próximas rodas a gente consiga trazê-lo para cá, que é uma pessoa muito rica, que pode nos ajudar muito. Tá, mas só queria pontuar o que o Pedro falou. Eu acho que a escassez talvez possa ser um dos fatores, mas eu acho que não é o único. Imagina. Não, eu também quero retomar sobre essa questão não só do Sorocabanas, mas em função, vou falar daquilo que, obviamente, eu também vivenciei nos anos 90, né? Que as coisas elas não estavam também somente a questão cultural aqui em Sorocaba não era agregada somente a uma questão da música. Ela estava interligada, entendeu, com todas as outras áreas de exposições artísticas referentes a artes plásticas, referente ao teatro, referente a muitos universos diversos, e que, de certa maneira, eu era muito jovem e talvez assim eu não entendia como que funcionava a máquina, sabe? Porque eu estava fazendo parte daquilo. Só que a gente tinha uma nítida sensação de que tudo realmente estava abraçado. Então, a gente teve essa sensação de liberdade maior artística na cidade, porque todos esses movimentos eles estavam presentes no mesmo lugar. A cidade hoje ela se dividiu muito nessas questões, entendeu? Das áreas, ficou muito específico. Dificilmente eu vejo as coisas agregadas como era daquela maneira, mas percebo que está se retomando a ideia de conjugar novamente, artisticamente, todos esses universos juntos. E isso é uma iniciativa que a gente pôde observar no evento que aconteceu agora no Sesc, o Fresta, que teve exatamente essa mesma intenção. Diferentemente do que acontecia com o Terra Rasgada, é que isso acabou se diluindo, entendeu, para diversos lugares aqui da cidade, e antes a gente tinha a coisa concentrada na região central. Você pode falar um pouquinho sobre o Terra Rasgada, João? Então, o Terra Rasgada eu participei praticamente em quase todas as edições, né, que aconteciam, que era a reunião exatamente de todas essas áreas artísticas que existiam na cidade. Você tinha intervenções teatrais, você tinha intervenção de artes plásticas, você tinha declamação de poesia, você tinha música, e o grande barato é porque, no caso da música, não ficava direcionado somente para um gênero específico, né? Você, da mesma forma que acabava de ser apresentada uma peça erudita, logo em seguida tinha uma banda punk tocando, e o público que a gente tinha em Sorocaba, na verdade, não vou falar que a gente tem, porque a gente tem esse público, mas aquele público que representava tudo aquilo que estava acontecendo,
era um público muito atento a tudo e profundamente consumidor de tudo aquilo que estava acontecendo. As pessoas elas esperavam, era um evento como se fosse o evento da festa junina, assim, porque inclusive acontecia no inverno, né? Se eu não me engano, o Terra Rasgada. E era na oficina Grande Hotel, é isso? Isso, era aqui na oficina Grande Hotel. E julho, né? Isso. Era Mas uma. acontecia, né? Eu falei o inverno porque era frio pra caramba. Mas era um grande acontecimento da cidade que reunia. E tem umas coisas muito curiosas, porque essa questão cultural que estava acontecendo naquela época, ela se espalhou até para as próprias universidades que tinham aqui, no caso da Unicamp. E tinha várias atividades que aconteciam dentro não Unicamp não, da PUC aqui. Então tinha coisas assim que aconteciam diretamente também através dos próprios universitários, todos os universitários eles tinham interesse nas coisas que estavam acontecendo, e a gente tem que dar atenção, sim, entendeu, para esse público também, que é um público que faz muita diferença, agrega, entendeu, muita coisa, faz muita diferença e são formadores também, são pessoas em formação e que é muito importante também a gente estar direcionando as coisas para esse público. E no caso, o Peu ele faz um trabalho em que ele retoma, ele de certa maneira, entendeu, através do Carne de Segunda, ele conseguiu retomar exatamente toda essa expectativa, entendeu, desse público diverso, entendeu? Mesmo porque, veja só, eu tenho uma filha de 20 anos. Então, eu tenho como acompanhar também a necessidade de uma pessoa mais jovem, apesar de eu ter vivido uma experiência com a mesma idade dela em outra situação. Mas é muito legal porque, de certa maneira, assim, eu acabo observando que o que acontece diretamente para ela, hoje, nesse momento, é o que aconteceu para a gente. Com uma ressalva que é importante dizer, que a gente teve toda essa efervescência cultural nos anos 90, mas depois a gente teve assim um período bem obscuro, né? Uma coisa assim bem escura, onde realmente não estava acontecendo nada, que aí com certeza é onde entra a sua questão de perceber que as coisas elas estavam meio afetadas, né, de certa maneira, porque a gente teve realmente uma perda muito grande num determinado período. E aí essa coisa, que é praticamente como uma onda, né? A coisa ela realmente reacendeu de novo e reacende hoje. Sorocaba, eu tenho certeza que está vivendo o melhor momento da cidade culturalmente. A gente está tendo hoje e através dessas iniciativas, entendeu, que o Peu veio e trouxe essas iniciativas que são importantes. Perceber que não funciona mais somente através, entendeu, de uma instituição, mas que depende de muitas coisas hoje. A máquina ela é muito mais ampla do que antes a gente dependia só de pouquíssimas instituições, mas que tinham muita energia. Eu concordo com o João e digo mais, quando a gente fala, né, quando eu trago, né, essa experiência dos anos 90, não é para ser saudosista ou para dizer, olha, o que aconteceu foi o melhor que podia acontecer e nada mais vai superar. Eu concordo com o João, acho que a gente está vivendo um momento excelente, de muita coisa boa acontecendo. Quando eu falo do público, é porque eu acho que, em algum momento, é preciso voltar a... Peraí, vou explicar melhor. Eu até fiquei pensando, quando eu estava pensando em o que trazer para cá, hoje eu assisti um vídeo, não sei se vocês conhecem, do Benjamin Taubkin, que é um pianista, e chama Patrocínio Não é a Solução. É um vídeo curtinho, recomendo que, se vocês puderem assistir depois. O Benjamin, inclusive, tem um livro, se eu não me engano, chama Viver de Música, ou algo parecido, em que ele traz muito essa questão dos patrocínios, das leis de incentivo. E ele traz questões, claro, polêmicas, que eu nem vou reproduzir aqui, mas tem uma questão que eu acho fundamental, que a gente tem que pensar, que a cultura precisa viver da cultura. Em algum momento, essa conta tem que fechar. É claro que não vai ser agora, nem daqui a 5 anos, talvez nem daqui a 10 anos.
Mas a gente tem que trabalhar para que, em algum momento, esse mercado cultural seja autônomo. Que as pessoas entendam que pagar para ir num show um valor justo não gastar, às vezes, R$20 de couvert, as pessoas acham um absurdo, mas gastar R$20 para comer um lanche, de repente, ok. Né? Ou R$20 para ir ao cinema, às vezes é melhor dimensionado do que para ver um show. É claro que tem muita coisa para mudar, mas eu acho que é importante a gente falar sim disso. Em algum momento, eu acho que essas leis, que são fundamentais, gente, eu não quero aqui dizer que a gente não precisa de leis de incentivo, a gente precisa sim, enquanto a sociedade não consiga gerir esse mercado livremente. Mas, em alguns momentos, a gente tem que repensar como é que vem essas leis de incentivo, porque muitas vezes o que a gente vê hoje são projetos incríveis, e agora pensando só em música, mas acontece em todas as áreas. Bandas incríveis, músicos incríveis, com trabalhos muito bons, prontos, quer dizer, tem o CD gravado, uma produção super bacana, e não conseguem circular com esse projeto, não conseguem distribuir. Então, como pensando em proposta, né, como será daqui para frente, eu acho que é investir em redes de distribuição. Como distribuir o que está sendo produzido. Claro, incentivar o que os jovens artistas, como a Jaqueline falou na mesa anterior, isso é fundamental, mas como distribuir? Como que a população pode ter acesso a isso? A internet hoje contribui bastante? Contribui, mas não é suficiente. Então, eu acho que um desafio para a gente pensar talvez seja esse. E aí, como o João tocou no Frestas, né, que é um projeto que, de fato, nasceu muito de um desejo de retomar as ideias do Terra Rasgada, mas pensando hoje, né, se a gente fosse fazer o Terra Rasgada hoje, como seria? Certamente não seria igual, porque vivemos uma outra situação. Mas como envolver a cena local, eu acho que isso é fundamental, mas não se restringir a ela. Então, essa é uma outra questão para a música que eu acho bem importante, assim, que é muito importante para a cena que haja trocas. E nisso os coletivos, enfim, fazem isso muito bem, né? Conseguem circular trabalhos, às vezes, de outros países para cá, né? Enfim, para Sorocaba. E como que a gente pode estimular o público, em especial os artistas, a conseguirem ser, né, a ser agentes dessa troca também. Eu acho que aí a gente ganha muito. Quando eu ouço alguns discursos como: olha, mas a gente precisa incentivar apenas artistas locais. Não, mas espera lá, né? O que são os artistas locais? É quem nasceu em Sorocaba? É quem mora em Sorocaba? É quem está há quantos anos em Sorocaba? Então, isso não existe mais. A cena local ela é formada, sim, por tudo isso, pela efervescência da cidade, pela formação de quem está aqui, claro, mas também por essas trocas, né, por quem vem de fora. E aí eu acho que ainda é um gargalo, sim. A gente vê, às vezes... e aí da minha experiência do SESC, né, às vezes a gente, enfim, promove atividades com custos para o público muito baixos, mas que para a instituição, claro, foi bastante onerosa, e a gente não tem o público dimensionado, que pode ser 30 pessoas, mas em alguns momentos, né, poderia ser 200 pessoas, né, dependendo do espaço que a gente tem. Então, eu acho que são questões também para alimentar esse debate. Vou passar para o Boi. Não, eu só queria fazer uma observação nisso que você falou aqui, sobre essa questão da gente ampliar o leque no sentido de que a coisa, de repente, não de maneira pejorativa, mas que não seja muito bairrista. Mas eu acho que assim isso é uma questão, inclusive, que nós músicos em geral, inclusive estávamos fazendo algumas reuniões para discutir sobre o que é formar a cena. Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer quando você quer desenvolver um projeto que se amplifique cada vez maior, mesmo porque todos nós percebemos individualmente que dentro do meio e de todo o poder de comunicação que a gente tem, de todas as maneiras de se comunicar, a gente se comunica sozinho. E não adianta as 30 pessoas que gostam de mim simplesmente... eu não vou conseguir amplificar mais o meu trabalho através dessas 30 pessoas, entendeu? Eu preciso estar agregando outras pessoas dentro do meu trabalho. A gente precisa, na verdade, estar exatamente criando uma cooperativa
para que a gente consiga cada vez mais fazer com que o público ele perceba que existem trabalhos diversos e que vá acabando percebendo esses universos diversos e se interessando mais. Então, eu acho que a cena local ela é muito importante no sentido de se fortalecer, entendeu? Como uma unidade mesmo, como uma cena. É óbvio que a gente não pensa de maneira alguma excluir aquilo que vai se agregar, mas por hora você percebe que tem certas coisas, certas decisões que você tem que tomar dentro de um conjunto para você formar um grupo. Às vezes você quer agregar todo mundo, mas infelizmente você não pode agregar todo mundo, que você tem às vezes, entendeu, que para fazer um determinado movimento acontecer, eu tenho que de certa maneira fechar esse grupo para que isso fortaleça, cresça, e aí você vai começar a trazer os seus pares novamente, entendeu, para esse movimento, e você vai criando muito mais. Mas eu sei que é muito importante trazer também a visão, entendeu, dessas pessoas de fora para a cidade. Mas outra coisa que eu queria falar sobre isso, e que fez com que eu pensasse sobre isso, e é uma coisa que eu converso muito com o Ítalo, e converso com o pessoal do Monoclube, e converso com o pessoal do Maria Madame, que todos os lugares, veja só, quando a gente fala de São Paulo e fala da cena musical que acontece em São Paulo, como a cidade é muito grande, não dá para se pensar individualmente. Então, eles são muito mais organizados nesse sentido, porque não adianta, como artista, eu lá em São Paulo, pensar que eu vou conseguir alguma coisa sozinho dentro de um determinado lugar. Então, essas maneiras, entendeu, de se cooperativar é muito mais fácil. Sorocaba, por outro lado, tinha um pouco dessa visão de ser uma cidade menor, e talvez isso, de certa forma, seja confortável para mim, dentro do meu pequeno grupo, só que a gente começou a perceber que, se a gente não começar a se agregar, entendeu, a gente vai ficando para fora, entendeu, desse movimento. Cada um vai para um lado, né? Então, isso é uma coisa que agora está se percebendo, está de maneira muito mais horizontal, entendeu, para todo mundo. Então, quando eu falo sobre a questão da cena, ela realmente está sendo um grande momento para a cidade, é porque a gente está percebendo realmente que, apesar de todas as distâncias, entendeu, realmente, não estou falando da maneira que a gente vai divulgar isso, entendeu, mas no real mesmo, está todo mundo começando a mentalizar realmente que precisamos ter o nosso conjunto, a nossa turma, para, a partir disso, a gente amplificar as coisas, entendeu, para fora. E as pessoas de fora perceberem que está acontecendo alguma coisa aqui dentro, né, e se interessar por isso que está acontecendo. A gente tem, só desculpa que eu lembrei de uma outra coisa, a gente tem uma dificuldade também muito grande, isso é outra coisa que eu estava conversando com a Paula, como a gente faz parte do interior paulista, é muito difícil também as pessoas identificarem o que somos. Então, isso também é uma outra dificuldade que a gente tem, porque quando você produz um material aqui dentro do interior, se ele não é um material com característica muito real da sua origem, isso fica meio difícil de você reconhecer a sua identidade, né? Muito diferente, por exemplo, de grupos e grupos que descem, por exemplo, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, enfim. Essas origens desses grupos está muito claro, entendeu? Como questão cultural. E a gente, muito próximo de São Paulo, entendeu, tem um pouco... E agora, né? O que nós somos, na verdade? Falta identidade. Sobre isso, João, eu acho que isso também pode ser uma vantagem. Porque se você não tem um estigma exatamente do que você é, você pode inventar o que você é. Se pensar na cena do rock de Brasília, falar que Brasília tinha rock, não tinha. A bossa nova, ela tinha elementos de jazz e não era mais o samba de morro. Então, eu acho que, só pontuando que talvez isso possa ter essa necessidade de fazer um discurso sobre a sua cultura raiz, regional, mas também pode ser, por outro lado, você não ter essa identidade, você pode inventar o que você é. Né? Eu acho que esses exemplos, por exemplo, o rock de Brasília, fala que lá era uma cena de rock, não era. Né? Era gente que, de repente, de uma geração que resolveu fazer rock, e isso se espalhou e criou uma cena.
Eu só quis colocar esse aspecto, mesmo porque as coisas, elas aparentemente parecem que existe uma certa necessidade de pontuar da onde, qual a primeira coisa, como é que é seu nome. Se é do entendeu? interior, fica mais fácil que seja a raizinha ali, é isso? A primeira pergunta é, mas você... É mais confortável, é isso? Eu acho essa questão que o Boeiro falou, a gente pode realmente, de fato, inventar, como a gente, de certa forma, está dentro, entendeu, tá no meio do caminho, a gente pode se fortalecer através, entendeu, de qualquer maneira, se expressar sem estar enraizado de maneira determinada num lugar. Isso realmente é uma vantagem para a gente, mas... infelizmente, ou enfim, de repente é uma visão muito particular, às vezes eu sinto que existe uma certa cobrança, entre aspas, mas eu quero saber muito mais a seu respeito, sabe? De repente é nesse aspecto que eu quis dizer sobre esse meio do caminho. Uhum. Ainda bem que a sua música, João, é muito mais que isso, né? Aí é você que está falando. É uma opinião minha. Eu estou ouvindo aqui, eu não pensei exatamente no que eu iria falar e fiquei vendo a coisa desenvolver, tentar pegar alguns pontos que foram tocados. Eu acho que se a gente for viajar mesmo, tem assunto para umas 2 noites. Com certeza. Daqui a pouco eu vou ter que cortar. Mas aí eu tentei acompanhar o que foi falado aqui e pensei em alguns pontos. Rapidamente dizer, né, que eu moro em Sorocaba, eu sou de Mairink, uma distante cidade talvez menor do que o Éden, e estou aqui já há 19 anos, mas atuo antes disso, né? Já tocava com músicos locais, trabalhei na Oficina Cultural Grande Otelo. Então, eu tive uma vivência com essas coisas que foram citadas aqui. Eu trabalhava como produtor na Oficina Cultural quando aconteceu o primeiro Terra Rasgada, e todos os outros eu estava lá ainda. E depois trabalhei na produção dos 2 Sorocabandas e do Votobandas também, que praticamente era a mesma equipe, o mesmo conceito. E foram experiências muito singulares, realmente, porque... as instituições que encabeçaram ou que financiaram, enfim, esses projetos, foram instituições que, naquele momento, falaram: o que está acontecendo? Vamos chamar todo mundo para ver o que está acontecendo? E o Sorocabanas nasce disso, desse desejo de falar: vamos ver o tamanho da música autoral da região. E o Terra Rasgada também, uma tentativa de chamar todo mundo e falar quem que nós somos, que tipo de arte nós fazemos. E a resposta é sempre maior do que você espera quando você chama, né? Eu acho que essa experiência aqui, ela vai de encontro com isso. Eu acho que quando você realmente está disposto a dialogar e ouvir, surge muita gente, muita coisa, muita ideia. Então, acho que é um ponto fundamental. Eu vi o Peu falando da experiência dos geradores e tal. Eu acho que todos esses movimentos... Eu estou aqui há 20 anos, ou atuando há 25, pelo menos, e todas essas viradas, esses buracos negros e as grandes coisas que vieram depois, elas vêm dessa característica anárquica de fazer arte. Porque eu acho assim, por exemplo, essa geração dos anos 90, que o João era um meninão ainda, mas já estava lá comigo e tal, houve um momento assim que tinha muita coisa acontecendo, e de repente todo mundo queria se profissionalizar, né? E você vai em busca disso, isso é difícil, isso é trabalhoso, isso é longo, isso é e tal. E aí você tem essa efervescência mais anárquica, aí vem uma outra geração disposta, cheia de ideias, disposta. Isso aconteceu ciclicamente, vejo acontecendo no melhor momento agora, novamente. Fico muito empolgado de ver a cena de hoje, né? E fico feliz demais assim de que as coisas que foram plantadas estão realmente florescendo nesse período todo que antecede, nesses 20 anos, pelo menos, que eu acompanho. Eu acho que eu não vou ficar perdendo muito tempo falando do Terra Rasgada e do Sorocabanas, que foram experiências realmente incríveis. O segundo Sorocabanas foram 150 bandas em 7 dias. Né? Acho que eu lembro de ter tocado. Ou no primeiro ou no segundo. Sim, o Winnie tocou. Tocou, né? Tocou. O João tocou com o Lixo. No Votobandas também. Eu não toquei, eu não podia, eu trabalhava. Você tocou também, é verdade. E muitas bandas que a gente viu pela primeira vez lá, existem até hoje, ou desmembraram e formaram bandas muito importantes. Né? Eu ouvi praticamente todo o material demo que chegou, mais de 200 fitas, e você tinha 180 coisas muito iguais, mas você tinha 20 coisas geniais ali, né? Como é a média mesmo das coisas. Né? Então foi uma experiência muito importante. Eu acho que ela
ela atingiu o objetivo original, que era falar para esse pessoal, olha, vem aqui, você é importante, está aqui um puta palco, uma puta equipe, dê o seu recado, fale sobre o que você quiser. Eu me lembro que tinha briga assim, com seguranças, porque teve uma banda que os caras chegaram com a camisa toda rasgada, lá o segurança não deixava entrar, a gente tinha que ir lá correr, explicar para o segurança que não, essa banda é assim mesmo, a gente tem que deixar eles fazerem do jeito deles e tal. Enfim, sobre um pouco do que ela falou, e eu acho que isso tem muito a ver com essa conversa, da relação com o poder público. Eu acho, sim, que é muito importante o poder público fazer o que está fazendo aqui. E esses exemplos que a gente vê, embora não ser a oficina cultural era poder público, mas o SESC é uma entidade privada, de qualquer maneira, instituições que chamam para essa parceria. Porque, às vezes, é difícil, primeiro, você juntar. Às vezes, a gente tem muita coisa em comum, e a gente está bem pelas beiradas e nem sabe, né? Em segundo lugar, porque você precisa de estrutura, você precisa de pelo menos um impulso inicial e tal. Então, eu acho muito importante, sim. E a gente tem que... E parte dessa discussão tem a ver com o que a gente vai fazer da relação com o poder público daqui para frente, né? Então, eu acho que o que mais me alegra na cena nova que eu vejo é que ela nasceu sozinha no sentido... Ela precisava acontecer. É assim que as grandes coisas acontecem. É da necessidade do indivíduo de fazer. Tipo, se você não fizer, você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Eu sinto assim com as coisas que eu faço, né? O que me impulsiona a fazer é uma necessidade que sem elas eu não viveria direito. Então, eu acho que essa cena nasce muito disso. Agora, eu vejo essa grande novidade é que quando eu cheguei aqui nos anos 90, havia um estigma muito grande. O poder público olhava apavorado para os artistas, parecia que era uma ameaça de revolução para amanhã cedo, né? E agora parece que se olha de outra maneira, parece que se entende, se incende, a revolução vai, mas vai ser um pouco mais tranquila. De qualquer maneira, eu acho que as instituições... Você chamou o pessoal já, que agora vai ter que... de manhã a gente não acorda. Sim. E quem fomentou aquilo também era de outros movimentos anteriores. Eu me lembro quando a experiência mais próxima que eu vejo dos coletivos que a gente tem hoje era o Teatro Off. Ele teve uma vida meio curta, porque, imagina, era muito maldito, né? Mas, assim, lançou uma coletânea de... Ainda bem, né? Lançou um livro de poesia erótica, tinha shows de quem não tinha palco, a gente fazia as coisas de luz com lata de tomate. Era uma experiência próxima que eu vi e que, assim, botou gás em muita gente que estava chegando, gente que já estava meio cansado da cena. Botou um gás. Essas coisas realmente fazem a diferença para quem já está e para quem está chegando. Então, eu fico muito feliz de ver essas experiências. Eu defendo muito. Embora eu não tenha participado mais, eu tive essas atividades como produtor durante um período da minha vida. Trabalhei com os Sorocabanos, fiquei 3 anos na oficina cultural e outros, trabalhei com o Carlos Madia também e tal. E hoje, assim, tenho me dedicado mais ao meu trabalho como músico, mas, de qualquer maneira, a gente sempre tem que fazer a produção do que a gente mesmo cria e etc. Mas, enfim, eu acho que, realmente, como ele disse, deixou frutos mesmo, e por isso eu acho importante que as instituições se relacionem com essa cena, olhando para essa cena, chamando essa cena, porque, no meu entendimento, a cultura ela nasce de baixo para cima, né? Se você não tem cultura chapa branca, você decide que isso é importante, você impõe isso. Você tem que realmente ver o que está acontecendo e dialogar com isso. E esse diálogo, eu acho que ele é sempre muito franco, né, quando ele é aberto, porque do espírito de quem trabalha com cultura ser muito franco com a sua opinião. Então, eu vejo que, realmente, nesses 20 anos, eu vi algumas coisas muito importantes acontecerem, mas eu acho, talvez, como o João disse aqui, talvez, de tudo que eu vi, é o momento mais interessante, porque toda essa movimentação ela está conseguindo construir coisas palpáveis, né? Não é só uma memória que a gente tem, está construindo essa relação com o poder público, essa relação com o SESC, os festivais independentes, os coletivos, são coisas concretas, já acontecendo, já são parte da história do que está acontecendo aqui. Então, eu acho que
esse diálogo ele está num momento muito bom, né, porque a gente tem volume para fazer esse diálogo. E acho que se a gente vai discutir plano de cultura e etc., a gente vai ter que discutir coisas de poder público. Eu acho, por exemplo, estritamente falando de poder público, eu acho que a gente precisa pensar em certas coisas que a gente tem como muito importante transformar em políticas públicas, mais do que política de governo, né? A gente tem o exemplo da Link. A Link muitas vezes é questionada, e eu acho que é questionável alguns aspectos da Link, mas você olha para trás e você vê a quantidade de produção que saiu da gaveta e se tornou real por causa da Link, e produções muito boas, que dão uma cara para a cidade, para a cena toda, né? A gente vê uma cena de música instrumental hoje como nunca eu tinha visto na cidade nesses tempos todos, com público, inclusive, né? E em todos os segmentos, em todas as áreas. Agora, eu sinto saudade, como o João disse, de um diálogo maior entre os diferentes tipos de arte. Antigamente, o pessoal do teatro andava com a gente e convidava a gente para fazer as trilhas deles e tal. Não que isso não aconteça, né? Mas talvez o momento seja do pessoal da música cair de cabeça nisso, mas a gente não pode virar o músico que só entende música. A gente tem que dialogar com as outras formas e tal. Eu acho que isso está acontecendo. Acho que a colaboração é uma tendência. Eu acho que isso está acontecendo. Mas isso que você falou realmente eu acho que é uma das coisas mais importantes. Na verdade, assim, a gente está falando de música, mas o músico por si só não pode entender só de música. O sujeito que entende só de música, ele é burro, entendeu? Porque a música não é feita só de música. A música é feita de muitos entendimentos. Então, eu acho que essa é uma questão também que precisa ser colocada, que a gente também precisa perceber o porquê se existe essa distância, então a gente tem que entender por que está existindo essa distância. O que nos distancia hoje sobre essas outras áreas? Qual é a dificuldade também? Tem que se perguntar qual é a dificuldade dessas áreas, né? Porque a questão do teatro hoje aqui em Sorocaba realmente é muito delicada. É muito complicado o teatro amador aqui na cidade, o que antes não era. Não era. Eu participei, eu trabalhei, entendeu, com teatro em Sorocaba aqui, trabalhei junto com a Ananaia, e a gente tinha bastante atividade que aconteciam na cidade, tinham muitos grupos de teatro, e grupos de imensa importância, e que lotavam as casas com suas apresentações. Né, trabalhei com o Ivaldo de Carvalho, com a Ananaia, Fernando Lomardo, trabalhei com o Mário Pesco, o Mantovani, são inúmeros os nomes, entendeu, de pessoas. A Oficina das Artes trazia, entendeu, grandes profissionais da área e formava um público, formavam atores, e o que se discutia, entendeu, nessas escolas de teatro não era só a questão do teatro, de você perceber o que era o teatro, mas também o que percebe em todas as questões, com questão de filosofia, música, artes plásticas, tudo isso, entendeu, estava agregado. Então, quando a gente vai falar de cultura, realmente, tudo bem, estamos falando sobre a cena da música contemporânea. Não tem problema, a gente pode ouvir essa música aí. Mas também a gente precisa abrir os olhos também, porque as coisas, elas com certeza vão crescer muito mais se a gente tiver, como o Boi falou, se a gente tiver, entendeu, todos esses grupos e todas essas pessoas, todo mundo interligado. Se a gente, de fato, realmente conseguir interligar todo mundo, entender como fazer isso, realmente a gente tem realmente um grande futuro artístico para a cidade. O Peu ia falar alguma coisa sobre tendência, Peu. Não, isso é inevitável. Eu acho que a colaboratividade entre as partes é inevitável. Eu acho que se a gente se juntar, a gente não chega nem a 0,5% da população em termos de atingir público. E se a gente ficar separado, então, acho que não tem menor jeito de a gente prosseguir. Inclusive, pelo que você falou, Kátia, sobre autogestão, o mercado, né, tirar do peso do Estado o nosso desenvolvimento financeiro, vamos colocar dessa forma, assim, para a gente conseguir se manter, a gente precisa formar público. Né? Acho que a grande questão nessa coisa é que você falou assim, o público naquela época ia, agora não vai. O que mudou nesse público que ele não vai mais? A gente precisa descobrir o que mudou nele e tentar ir atrás dele, porque é ele que vai conseguir manter a gente, né, conseguir pagar o nosso trabalho e dar continuidade ao trabalho. Uma questão que a gente colocou, né, que vocês colocaram, que foi muito importante mesmo tudo isso ter acontecido, manteve a chama acesa do que está acontecendo agora. Sorocaba sempre passou por
eu percebi que ela sempre passava por uma gangorra, né? Começava em cima, depois descia, depois subia de novo, descia. E agora eu sinto que faz bastante tempo que a gente está só subindo, assim, né? E eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse manter dessa forma. Acho que o único caminho é a gente conseguir mesmo dialogar mais entre os grupos, assim. Quanto à questão de público e você contar que um público possa manter um trabalho, realmente a gente vem uma transformação que eu ainda não entendi. Assim, é um processo que a gente está dentro dele agora, né? Eu me lembro, só para a gente ter uma referência, quando eu toquei 5 anos na Decibels, e tudo bem que Decibels era uma banda com acento pop, mas a gente fazia shows com 30 canções próprias, sem um cover, e a gente cobrava entrada e botava 200 pessoas para assistir uma quarta-feira, né? Havia o interesse das pessoas verem você tocando suas músicas ao vivo, né? E isso talvez seja possível hoje com algumas bandas, mas há uma diferença. Então, nesse processo, como é que a gente faz para continuar na cena, por exemplo, né? Por exemplo, eu trabalho exclusivamente com música já há um bom tempo. E se eu não tiver condições de sobreviver disso, eu vou parar, eu vou fazer outra coisa. Então, é uma discussão que está aberta, que é muito importante, porque eu acho que não depende do músico profissional para a cena existir, né? Mas ele é parte desse processo, ele colabora com esse processo de alguma maneira, né? Eu repito, eu acho que a cena não precisa do músico profissional para existir. Elas nunca nascem de quem já está há muito tempo na estrada. Só ele não pode tirar a responsabilidade dele, né? Ele não pode tirar a responsabilidade dele disso. Não, de também, maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Mas assim, eu acho que o João está puxando um pouco para uma coisa mais reflexiva, né? E eu estou tentando ser objetivo, mas realmente eu penso assim, como é que eu estou nisso ainda, tocando um gênero que não é nativo e continuo fazendo. Eu acho que o público, eu fico tentando, isso é uma questão que eu fico, o que o público, quem é esse cara, né? Quem é esse cara? E eu percebo até pelas bandas novas que vêm surgindo que o público ele quer verdade, né? Eu sempre digo que as pessoas acham que você sobe num palco e você veste um personagem. Eu pessoalmente eu fico nu para ir num palco. Eu não ponho personagem, eu fico mais eu mesmo do que em qualquer outro momento, né, que fora do palco tem uma certa timidez com as coisas e tal. Então, eu percebo, indo nessa coisa reflexiva que o João propôs, que o público ele quer verdade, ele quer sangue, ele quer olho no olho, ele quer verdade, ele quer cheiro de suor, ele quer o artista. Parece que quem está fazendo isso está conseguindo construir ou se manter. Tem uma questão importante que foi tocada também, mas que é sempre bom lembrar e falar com todas as palavras. Acho que é importante lembrar que a cultura, a arte, né, enfim, ela precisa poder ser crítica. Ela não tem que ser crítica, mas ela precisa ter esse direito. Então, ela pode agradar, mas ela tem que também ter o direito de desagradar, né? E quando a gente pensa na formação de uma cena, é engraçado, né, isso que o Boi falou, e que eu percebo isso muito bem, como o sangue jovem, né, assim, como algumas coisas que aparecem vêm para impulsionar todo o movimento que existe. E é por isso que, quando a gente pensa em patrocínio, em leis, eu acho que é importante lembrar que o público quer ver paixão também, né? E é isso, eu acho que quando a gente pensa em arte, em cultura, a gente está aqui debatendo questões muito objetivas, específicas, mas o que faz de vocês aqui, né? Menos eu posso falar, porque eu sou a única que não sou artista, enfim. Os músicos e as pessoas que são porque fazem o que fazem com paixão, né? Isso é visível. E é por isso que eu acho importante a gente fortalecer esse mercado, porque o músico não precisa ter que ser o seu próprio produtor, né? Eu acho que é muito difícil você pensar, poxa, o artista tem que ser um bom artista, um produtor, pensar em logística. Quer dizer, é muita faceta para uma mesma pessoa. Então, quando a gente pensa em fortalecer esse mercado, é fortalecer também esses bastidores, né? Todo mundo que participa desse mercado. No caso musical, poxa, para uma banda estar ali tocando, quanta gente se mobilizou para que isso acontecesse? E o mercado aquecido é o fotógrafo que vai ser pago, é o cara que faz o desenho da capa do disco que vai ser pago. Então tem uma cadeia de pessoas que se aquecem com o mercado aquecido. E eu acho que isso ajuda a garantir que o artista possa ser artista, né? Afinal.
E lembrar isso, assim, que o momento que a arte, que a cultura deixar de ser crítica, não por opção, né, mas por força maior, digamos, quer dizer, seja porque o patrocinador, porque essa é uma questão, né, que eu vejo muitos artistas colocando. Olha, o patrocinador prefere as efemérides, por exemplo, os 100 anos, né, que a gente teve aí, enfim, todo ano tem o centenário de tal. E, poxa, o artista tem que viver em função disso, não tem que viver, mas saber que se ele fizer lá os 100 anos de tal celebridade, aquilo vai vender melhor. Isso também, eu acho que engessa e, se for só isso, acaba com a função da arte, né? Então, o grande desafio é esse, como atuar aí nesse cenário, né, em que tem banda, tem produtor, tem técnico, tem empresa que vai patrocinar aquilo, tem o poder público, tem as instituições, sem deixar morrer a paixão, né, que é o fogo que alimenta tudo isso. Porque o público que, por exemplo, na minha área, que é música, o público que não é músico, ele se interessa por você pela paixão. Ele não quer saber quantas notas você tocou. Também todas essas questões que burocratizaram a sua maneira de trabalhar, elas, de certa forma, influenciaram muito também a maneira daquele contratante, né? Ele já se comporta de uma maneira muito diferente. O contratante hoje ele realmente quer saber dos números, né? Ele quer saber qual é o seu resultado. Hoje é muito curioso isso, né? Antes de eu acreditar em você, eu preciso saber qual é o seu resultado. Então isso é uma coisa que precisa também a gente prestar atenção, porque muitas coisas que poderiam dar grandes resultados, de repente elas não acontecem, porque antes disso eu calculei que você talvez não fosse dar resultado, né? Então a gente precisa também ficar um pouco atento sobre essa questão. Eu acho que você falou da questão de ser, né, questionador e coisa e tal. Isso é um assunto muito delicado, porque assim, você pega o exemplo do cara que vai fazer o documentário sobre a desocupação das casas lá durante a Copa, lá no Rio de Janeiro. O Estado não vai bancar porque não faz bem pro Estado, vai pegar mal para ele falar sobre isso. Nenhuma empresa vai querer bancar também. Aí o cara vai lá e faz um crowdfunding, porque isso é de interesse público e isso acontece. Eu acho que quando você trata de arte que é questionadora, também o Estado e instituições como o SESC são muito importantes, porque muitas vezes você vai falar o que ninguém quer ouvir, seja com música, seja com qualquer coisa, com teatro. E aí, então, nenhuma empresa vai querer comprar, porque ninguém quer ouvir o que você quer falar, porque você está tacando o dedo na ferida. Eu acho que o Estado e instituições como o SESC, SESI, são muito importantes quando isso acontece, assim, porque acho que são os únicos que vão conseguir bancar esse tipo de atitude, eu acho. Eu vou fazer um comentário em tom levemente de piada, né? Depois que essa arte contestadora dá resultado de público, aí o contratante olha de outro jeito. É verdade. Bom, legal. Pessoal, acho que a gente já pode começar a abrir, né, para as pessoas. Por favor, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, comentários. O Glauber já levantou a mão ali. Quiser pegar esse microfone aqui? Eu gostaria só de fazer uma observação, desculpa, Carlinhos, que eu lembrei agora. Eu estava lendo um artigo que eu achei muito pertinente, inclusive faço a citação para quem tiver interesse, que é um site chamado Observatório da Diversidade Cultural, não sei se vocês já ouviram falar, e que ele fala muito sobre essa questão dos planos municipais de cultura, através, entendeu, da diversidade cultural. Então fica aí a dica também para quem quiser se inteirar um pouco mais, entendeu, sobre esse assunto. Ele não é governamental, não tem absolutamente nenhuma relação, entendeu, com isso, mas é uma maneira de olhar a questão da diversidade cultural assim com uma certa luz importante e com grandes referências, assim, inclusive sobre uma questão que é colocada, entendeu, dentro do artigo, entendeu, que eu li, sobre que a gente tem que entender que tudo isso que a gente está conversando não pode ser visto apenas, a diversidade cultural ela não deve ser vista apenas como algo a se proteger. Então, tem uma outra questão, né, que
ela tem que ser algo assim para a gente pensar como desenvolvimento mesmo, não só como uma questão, entendeu? Isso que a gente está conversando a gente não pode estar protegendo isso que a gente está conversando, né? E discutir sobre a parte de desenvolvimento. Mas fiquem abertos aí para as questões. Oi. Eu queria falar um pouquinho sobre o Terra Rasgada. Aquele processo que o Boi viveu lá dentro, o João Leopoldo, eu participei um pouco. Eu tenho a impressão, Cátia, que o mais legal daquilo ali, e essa talvez seja a diferença grande em relação ao Frestas, é que, para o Terra Rasgada, o processo era muito mais legal do que o produto final. Eu estava outro dia conversando com a Cris Delagnese e com o Pedro Lopes sobre isso. Assim, era absolutamente caótico. Ou não, Boi? Sim, era caótico. Era e você tem razão. O processo era mais importante que o resultado. E naquelas 40 reuniões que tinha que fazer lá na oficina Grande Otelo, 40 não é um número exagerado, era reunião toda semana, 2 vezes por semana, para discutir uma série de coisas, os processos criativos de cada grupo, de cada artista e tal. Era tudo discutido numa ágora alucinante. E isso também, Boi, tenho a impressão que fazia com que se aproximasse o povo do teatro, do povo da música, que foi uma reclamação que você fez agora. Não, sim, sem dúvida. E aí, só para completar, já passo o microfone assim. Eu acho que essa coisa é importante observar, mas também aquele processo todo era parte de um momento da cultura brasileira, das políticas de cultura no Brasil muito diferentes. Porque a gente está falando anos 90, né? Era um momento que você não tinha Lei Rouanet estabelecida, você não tinha link na cidade, a Lei Mendonça não estava em operação, você não tinha nenhum desses modelos de financiamento à cultura que a gente tem hoje, que financiam o produto e não o processo. Esse modelo de financiamento que financia o produto fez com que o movimento cultural no Brasil, em geral, tirando as culturas populares, se concentrassem em busca de uma graninha para produzir alguma coisa. E o processo todo democrático, criativo e caótico que se tinha naquele momento se perdeu, a não ser em alguns momentos muito ligados ou à montagem de ponto de cultura, ou a busca para que haja, ou para a realização de conferências de cultura, ou agora no processo de elaboração dos planos municipais de cultura no Brasil todo. E as culturas populares, principalmente, liderando isso. Então, acho que é importante a gente recolocar, ou pensar um pouco. O Terra Rasgada foi genial. O resultado era muito interessante, mas o processo, quem frequentava Grande Otelo, não é, Bruno? Putz, se divertia muito mais. E sofria, e apanhava, e ganhava e tal. Isso gerou essa geração de pessoas que estão aí nos vários lugares. Hoje, é outra coisa. A gente vai para o espetáculo, ou paga o couvert, como a Cátia citou, para ver o produto. E o processo, aí assim, a Lei de Fomento ao Teatro de São Paulo, a Lei de Fomento à Dança de São Paulo, ou VAI, que são estruturas legais que financiam teatro de grupo, grupos de dança, para pesquisa, novas linguagens, ou manifestações culturais de periferia e tal, aí são possibilidades de se recolocar o processo em primeiro plano e o produto vai buscar dinheiro em outro lugar. Talvez esse seja um grande desafio. As rodas de conversa permanentes, como alguém falou, acho que o Carlinhos falou na mesa anterior, é o desafio, não só para Sorocaba, mas o mundo da cultura, quando a gente pensa os artistas, a cultura nos anos 80, no Brasil, no processo de redemocratização, nos anos 90, que ainda não tinha essas leis de financiamento, a participação da cultura no debate público no Brasil era muito diferente do que é hoje. De que maneira, qual será o impacto dessas leis de financiamento, desses mecanismos de financiamento às obras de arte, de que maneira elas não mudaram também o relacionamento dos artistas com o debate público, não político, não partidário, mas com o debate público do Brasil. Assim. Quanto à experiência só para pegar esse gancho do Terra, eu até ia comentar isso antes, acabou me passando. Uma coisa que fazia diferença, está fazendo a diferença agora, por exemplo, é que você tinha quadros, você chamava quadros ligados à cena.
né, ou comprometidos com a cena, se não ligados, não artistas e tal, mas comprometidos. Eu trabalhei numa equipe em que os técnicos de projeto eram a Márcia Mar, o Wellington Kermes, e a equipe de produção era o Claudinei, que está na Luz, no SESI, eu e o Álvaro. Então, assim, tinha verba, mas essa verba havia essa discussão, inclusive, de como você vai fazer essa verba fomentar processo, né? Então, eu me lembro assim que havia intervenções, por exemplo, pintar, e isso tem investimento de verba, mas assim, alugava-se outdoors na cidade e artistas plásticos iam pintar em horário de pico esses outdoors, que era a ideia de não traga seu quadro e põe aqui, vá fazer na frente do seu público, né? Então, realmente, isso era um fator que despertava um profundo interesse dos artistas e do público. Né? Não, também só para responder um pouco o que o Glauber colocou sobre os processos e a importância deles. A gente buscou isso no Frestas e a ideia é que isso se fortaleça, né? Então, eu não sei quem acompanhou ou não, mas a gente conseguiu montar um grupo com artistas, enfim, que foi um processo, as pessoas tiveram que se inscrever e participar, né? Como era um processo, tinha que se participar de um certo número de encontros, mas foram esses artistas que trabalharam, inclusive, como não só expondo, mas também produzindo, alguns artistas que vieram de outros países, que precisavam de uma produção local. E isso foi, sim, olhando para a experiência do Terra Rasgada e dos Sorocabandas, que, sem dúvida, marcaram a cidade. E aí também falar um pouco do Febre, né, que o Peu mencionou. E, apesar de eu não ter acompanhado fisicamente, porque eu estava com o meu bebezinho pequeno em casa, mas dos relatos que eu ouvi, né, e do início do processo que eu acompanhei, também, né, uma ideia da gente pegar o que teve de bacana nessas experiências. Então, não dá para a gente reproduzir, claro, mas eu acho muito importante, sim, a gente pegar o que teve de bacana nos Sorocabandas e ter uma continuidade, né? A tal da permanência que a gente fala muito no SESC. Quer dizer, você não vai formar público com, enfim, um show a cada tantos meses. Claro que não, a gente sabe disso. Então, como manter a permanência, como ter uma continuidade, mas entendendo que, enfim, a gente hoje vive, né, enfim, outros cenários, outra cena, né, uma cena super rica e como potencializar isso. Então, eu acho que esse é um grande desafio mesmo, assim, e vou voltar a dizer, acho muito legal a gente estar aqui conversando. Estava achando que ia ter um público muito menor. Quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, nossa, que bacana. Que legal que foram várias rodas de conversa e ainda serão, né? Terão outras. E que bacana que vocês estão aqui hoje, que a gente está aqui para conseguir pensar aí em futuro. Não, e ainda, só, desculpa, e reforçar que o Frestas realmente foi um grande acontecimento, entendeu, na cidade. Aconteceu, eu tive a oportunidade de ver instalações incríveis que eu não veria, talvez, em outro lugar, não teria tido a oportunidade, entendeu, de ver em outro lugar. E o Febre que trouxe realmente, na verdade, assim, foi, digamos, como uma intervenção hoje que deixou claro o quanto a gente tem de potencial em questão de material autoral na cidade. Realmente é um movimento extremamente importante que está acontecendo. E eu sinceramente sinto de coração de que é o que você acabou de falar, não é através de uma atividade que você vai formar esse público, mas a gente percebeu que o público ele também veio atrás disso. É óbvio que a gente sente que as coisas elas tendem a acontecer muito mais, amplificar muito mais, né? Então eu realmente fiquei muito feliz. E não achei que ia ter menos público, não. Eu achei que, inclusive, ia ter. Eu acho que o número que a gente tem hoje é um número bacana de pessoas e acho que isso vai agregar um número maior ainda de pessoas interessadas, porque isso é de interesse de todo mundo. Chega uma hora que você não tem como escapar, porque não adianta você ficar lá em casa discutindo com o seu amigo.
né? Se a gente realmente não estiver aqui na rua, não estiver para o lado de fora conversando sobre isso, na verdade a gente não vai conseguir ter resultado. Então, realmente é uma iniciativa muito legal. Só para pontuar rapidamente o raciocínio que o Glauber propôs, eu confesso que eu estou pensando nisso agora, não havia pensado dessa maneira. Mas eu acho que você financiar produto e financiar processo, eu acho que eles precisam conviver juntos. Eu acho que uma coisa não substitui o... Eu acho que é interessante a crítica de que hoje praticamente só se financia produto. Porque muitas vezes o produto ele inicia um processo, né? Um livro, um documentário, um disco. Eu acho assim que, por exemplo, a quantidade de CDs de música instrumental que foram gravados na cidade através da Link fomentou a cena. Hoje você tem público, você tem evento e tal. Então, uma reflexão que estou fazendo agora, não havia pensado dessa maneira antes, eu acho muito importante essa ideia que você está colocando, retomar o pensamento do poder público ou das instituições, financiar processo, mas não uma coisa substituindo outra. É interessante isso, assim, engraçado que o Boi falou agora, mais ou menos na mesma linha que eu estava pensando. Hoje, acho que as leis de fomento, a lei de incentivo e tudo mais, privilegia muito mais o produto e não o processo. E a partir do momento que os artistas começaram a se inscrever nos editais, eles começaram a pensar, nós começamos a pensar mais no produto em si do que propriamente nesse processo. E talvez isso tenha se perdido com o tempo. Talvez até venha essa questão também dessa escassez. Então, cada um acho que foi cuidar do seu, né, no seu segmento, na sua arte. É importantíssimo isso que a gente está tendo hoje, mesmo eu não sendo diretamente da música, sou do teatro, de audiovisual, mas para mim é muito interessante estar participando desse processo, justamente pensando já nessa questão de uma integração, de uma unificação. A gente conseguir conversar e debater sobre vários pontos, não só de teatro, música, etc., artes plásticas, mas sim, e interessante pensar e retomar, lembrar do Terra Rasgada, que de fato a gente tinha essas conversas intermináveis, assim, né, 40 reuniões mesmo, assim, toda semana, várias. E acho que o lance é esse mesmo, a gente se reunir. Eu vejo aqui, aliás, não conheço a maioria das pessoas, né, conheço os mais antigos. É legal que a gente sente e parta para esse debate mesmo, né? E vamos falar cada um do seu, vamos tentar unificar, né? Evidentemente a gente não tem tempo físico para colocar todo mundo no mesmo dia, então tem que segmentar mesmo, né? Mas acho que é legal, sim. Eu vou começar também a divulgar isso aí, convidar as pessoas de outros segmentos a participar daqueles, para a gente conseguir fazer a coisa fervilhar, né? Efervescer. Não, eu ia fazer um comentário que talvez seja um pouco, não sei se está um pouco deslocado, que o assunto foi um pouco por outro caminho, mas é que essa questão da formação de público é bem importante para mim, né? Também eu penso muito nisso. E do que eu tenho pensado muito recentemente, uma coisa me vem muito à cabeça, que eu não sei se as pessoas, como está isso na cabeça das pessoas, se elas têm pensado sobre isso, se isso tem sido discutido em algum lugar. Que é o fato de que a gente passou muito tempo com a internet, todo mundo viu a internet como uma panaceia, assim, como se fosse algo que ia resolver todos os nossos problemas de artista independente, ou de artista autoral, de artista menor, porque, finalmente, a comunicação ela não está mais passando por uma central para depois ir para uma central que vai ter uma curadoria, ou sei lá, essa curadoria seja o Fantástico, ou seja qualquer coisa, né? O editor de qualquer programa, enfim, diretor artístico dos programas, ou das revistas, ou das rádios, para depois chegar para o público, né? Tudo ficou ramificado direto, né? Só que, então, tá fácil agora, é só você ser um bom artista que você vai colocar sua arte e vai chegar nas pessoas. E, de certa forma, isso foi acontecendo, só que de todo o tempo para cá, né, depois de tudo que a gente passou, já faz mais de 15 anos, talvez, aí que acho que a internet enfim, entrou, é básico, né, é quase como energia elétrica, né. Eu vejo coisas que talvez não sejam positivas, né, do que a internet colocou na nossa vida no dia a dia, que é o excesso de informação, de fluxo de informação, uma certa melancolia, um certo tédio em se ter muita produção,
em não saber se localizar. Acho que a questão mesmo do Sorocabandas, eu acho que tem um pouco a ver de ter todo aquele público no Sorocabanas e hoje em dia não ter tanto. Com certeza passa pela oferta que hoje em dia é muito maior, né? Mas também passa por outro ponto que as pessoas não veem mais tanta importância. Eu acho que quando eu era mais novo, acho que não só pela questão da idade, mas parece que as pessoas tinham uma aura um pouco mais importante em cada apresentação artística, nos encontros, nos momentos. Hoje em dia é tudo tão excessivo, acontece tanto, é tudo tão disseminado que parece que existe um certo sufoco, uma ressaca. Parece que eu me sinto, às vezes, numa constante ressaca de coisas legais que eu vi na hora anterior e na hora seguinte eu já vi uma outra coisa muito legal. E como é que eu lido com tudo isso, né? Quase uma commodity. Rapidamente, não é só o público artístico que se distanciou, as pessoas se distanciaram. Sim. Muitas vezes por causa da internet. Eu era vizinho do João, quando não tinha internet a gente se encontrava no bar e botava prosa em ordem. Agora é tudo por internet. Entendeu? Então é um fenômeno que acompanha o que a internet fez com as pessoas. Não, isso tem a ver, isso tem muito a ver. Só para tocar, graças a Deus. Sei. Acho que tem muito a ver esse lance da internet, eu acho. Eu acho que o fato da gente ter se distanciado tem a ver com a internet. O público que está aqui hoje, assim, eu vejo isso como uma evolução do que para onde a gente tem que ir, assim, mais encontros presenciais, um olhando na cara do outro, mais gente ocupando cargos, né? A gente precisa ter um vereador que represente a gente precisa ter um conselho de cultura com pessoas que façam parte da classe artística. A gente precisa ter poder, muito, assim, uma urgência dessa classe que a gente precisa ter muito, o poder de decidir qual é o próximo secretário que vai entrar no lugar da Jaque. Saca? Isso para a gente é muito importante, para ter a continuidade dessas conversas aqui. Então, Jaque, você já era. Mas a gente precisa ter esse poder, saca? Então, acho que essa parte de crescer o público que está aqui, para ter sempre mais, essa parte das pessoas jovens, que a gente está vendo muito jovem aqui, ter cada vez mais participação política dentro da cidade, eu acho que é a parte mais importante disso aqui. E isso não vai acontecer dentro da internet, vai acontecer presencialmente. Parece que esse tema não está, porque a internet destruiu a nossa cabeça. E a gente ainda está catando os cacos aí. E é muito louco, porque a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de absorver essa informação tá assim, de ponta cabeça. E a gente, como artista, tanto produzindo como apreciando, isso é extremamente afetado. Então, quando a gente pensa em formação de público, isso não tem, eu não tenho resposta, na verdade. Eu estou aqui só falando uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas têm que é uma coisa que a gente vai ter que pensar muito sobre ainda, porque na minha formação, na época que a gente começou coletivos até, né, que tinham vários pelo Brasil, quando a gente tinha encontros, conferências, sempre parecia que a gente estava no céu, porque agora existe internet, né? E hoje em dia eu já acho que estou começando a ver os defeitos, assim, né? Eu acho a internet mó massa, assim, porque depois da privada eu acho que é uma das maiores invenções do homem, assim. Juntando os dois ficou perfeito, saca? Mas cagando eu acho que... e tweetando. Oi? Cagando e tweetando. Então, cara, isso aí foi uma puta invenção, assim, que facilitou na fossa, não ia rolar, tá ligado? Porque... Hashtag cagando. Porque na fossa não rolava, então um sozinho não apoia o outro. Mas acho que a internet veio para facilitar pra caramba, assim, só que a gente ainda não aprendeu a usar. A gente não descobria que matava, saca? Assim como o álcool. Meio que parece que igual a televisão, né? Quando surgiu, todo mundo ficou assim, sentado no sofá, olhando para a caixinha, e depois que a galera descobriu que não era nada demais e voltou à vida normal, assim, acho que parece que é a mesma impressão, assim. Eu acho que... Esse vislumbre com ter todas as possibilidades do mundo e depois... meio novo. Mesmo. Tanto tá rolando na televisão, a galera tá dando uma desencanada, assim, indo procurar outras coisas na rua. Mesmo na internet, mas eu acho que é uma questão de aprender a usar, saca? Porque é muito novo, assim, tem coisa pra caramba na internet, é um bagulho genial. Mas eu acho que é só a galera aprender a usar e a nossa geração não vai aprender, porque é muito novo. Acontece que a gente sabe, uma coisa que a gente sabe, mas frequentemente a gente esquece. Não há uma coisa que seja só boa ou só ruim.
uma coisa que vai trazer só benefícios, ou vai. Nem Deus nem o diabo são assim. Que dirá a internet. Então a internet eu também acho muito positivo, mas ela também criou péssimos hábitos coletivos, de sociedade. Todo mundo é muito bravo, né, na internet. Inclusive, inclusive, isso que você está falando é que até o nosso próprio convívio entre nós mesmos acaba rolando essa discussão. Mas você está falando dessa questão da internet porque você trabalha com a internet, por isso que você está falando isso. Não é. É a questão que eu acho que tudo, a galera rola uma maneira de usar, assim, no começo é sempre arregaçando, saca? E daí depois você começa a ver, puta, isso não é tão da hora. Aí você começa a educar a galera, a educação, né? A cultura é passada de tempo em tempo, assim, e na internet vai rolar isso aí. Me senti agora no altas né? horas. A tecnologia por si só não é nem boa nem ruim, né? Quer dizer, é o uso que se faz dela que vai onde vai levar. Foi meio que isso aí. Valeu aí. Daí a mina fala de sexo, mãe. Não, eu queria lembrar uma coisinha, que foi, falando especialmente para o Boi, o De Olho no Som, do Celso Magrão. Boa. Né? Bem lembrado. Que acho que faz parte dessa nossa história. Eu estava chegando, eu toquei na última edição e tinham 3.000 pessoas na final, só música autoral, principalmente bandas punk e de metal. A gente foi tão vaiado porque a gente estava tocando blues e assim... O primeiro lugar foi uma banda punk, segundo uma de heavy metal e punk. A gente entrou de terninho, tocando blues. Eu estava tocando gaita, assim, acertaram uma bolinha de papel na minha cara, assim, começaram a gritar, bicha, bicha. Aí foi aumentando, assim. Aí tinha 3.000 pessoas gritando, bicha. E a gente vai falar... A gente tocou, cara, a gente aguentou firme. A gente vai falar, foi bem lembrado, né? Mas a gente vai falar na quinta-feira, a Márcia Mar vai falar sobre o De Olho no Som. Estava conversando com ela esses dias, inclusive estão todos convidados, pessoal, na quinta-feira, 7 da noite, a gente vai fazer mais uma roda falando sobre música aqui. Mas só para não ficar só piada sobre o Olho de Som, eu queria dizer que é um festival que era principalmente bandas punks e alternativas e tal, e não tinha internet, e tinham 3.000 pessoas na final. Eu toquei em 92. Mas tinha 3.000 pessoas porque não tinha internet. Meu cabelo era pretinho. Carlos. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Ainda tem mais uma raspinha aí? Já que a gente está no assunto, eu acho que uma das coisas importantes que a gente está percebendo, inclusive passando a fala de vocês, é justamente memória, né? Memória dos campos artísticos. Eu acho que em São Paulo, no estado de uma maneira geral, estou falando para a gente que roda alguns estados, São Paulo cuida muito mal da sua memória, de uma maneira geral. Eu acho que aqui em Sorocaba a gente tem essa mania de destruir imediatamente após que construiu, né? Então a gente, estou falando em construções, mas eu estou falando de memória, estou falando de tudo, e a gente está vendo aqui um processo riquíssimo em termos de memória. Então, acho que um dos meios para se discutir no plano municipal de cultura é como a gente opera uma preservação de memória de maneira que ela seja também dinâmica, né? Que ela possa, ao mesmo tempo, sendo reelaborada. Porque aqui, acho que a experiência da Cátia foi muito importante para o Frestas, né? De ter essa memória no terra para poder levantar problema, colocar de novo em discussão. Mas era mais isso daí mesmo. Na real, eu queria propor uma outra roda, porque... Na primeira que eu cheguei aqui, eu cheguei no finalzinho, o pessoal está falando de comunicação e metendo pau na internet. Essa aconteceu a mesma coisa. Acho que seria interessante fazer uma roda de comunicação. Para mim, ia ser bem válido. Eu acho que assim, mais do que pensar, né, a viabilidade, o quão boa ou ruim é a internet, a gente tem que pensar que ela está aí. Isso é impossível de voltar atrás, né? E eu penso que a nossa mente e o ser humano tem a capacidade de pensar virtualmente muito antes da internet. A internet talvez seja um desdobramento
prático dessa virtualidade nossa. A gente está aqui falando de memória, de coisas que aconteceram com a gente, sem a necessidade da internet, né? Eu acho que a problematização disso talvez seja pensar o quanto realmente ela distanciou a gente dessa vivência, igual o Maurício falou, dessa vivência física, né? Dessa experiência, dessa experimentação. Mas eu também sou otimista, achando que a gente vai encontrar nessa ferramenta maravilhosa, que eu acho que é também, porque ela também deu para a gente muitos meios, né? Muita gente não podia gravar nada, até ter internet, conseguir baixar lá o programinha de gravar, conseguir ver um tutorial e aprender a fazer alguma coisa, assim. Eu acho que ela democratizou, por mais que muito pouco esses meios, ela democratizou um pouco, né? E eu acho que a gente também tem que pensar nisso. Eu acho que a gente está num contexto também que é um pensamento hoje em dia muito binário, né? Assim, eu acho que por mais que a gente tenha esses avanços da internet, esteja aprendendo a mexer com elas, a gente tem aí, eu acho que o nosso maior inimigo aqui, falando de cultura comunitária, de cultura local, que é a cultura de massa, né? Que assim, no final das contas, a banda aqui da Vila Progresso compete com o ouvido do cara que ouve o que está tocando também no Faustão. Então eu acho que a gente tem que pensar em como ocupar esses espaços, na verdade, né? Sem perder a vontade de implodir aquilo quando a gente quiser entrar lá, quando a gente entrar lá dentro, né? Então eu penso muito nisso que a galera estava falando, dos processos e do quanto antes parecia que estava mais cheio, e parecia não, estava mais cheio. As pessoas tinham uma relação muito mais real com aquela banda que estava tocando, igual o Maurício falou, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a superar, a entender como que a internet vai ser uma ferramenta virtual para que a gente se encontre, mas para que seja para que a gente se encontre, né? Eu acho que talvez seja pensar nisso e pensar o que eu vejo nessa problematização que a gente está tirando daqui tudo, tentando trazer para o presente, que é a questão do público, né? A questão de que a gente não ser 5% de Sorocaba e a gente ainda não está sendo ouvido ali pelo moleque do colegial, né? Assim, que pode ouvir lá o Nirvana, mas porra, talvez esteja uma banda aqui em Sorocaba que também fale da realidade dele, talvez muito mais próximo até do que o Kurt, e não vai negar o Kurt, mas ele vai entender que existem coisas aqui na cidade dele que ele vai curtir. Eu acho que talvez a internet esteja mostrando para a gente que o próximo passo é a gente se voltar ao nosso senso de comunidade, né? Ao nosso senso de realmente de se vincular entre todas as linguagens, de se entender, de se olhar entre todas as linguagens, entender que a gente tem uma utopia em comum, né? A gente está pensando uma coisa, isso é ocupar os espaços públicos, isso é ocupar as trincheiras de governo, é aprender a entrar lá para jogar, para tentar trazer para nós, né, esse ponto de discussão, porque hoje a gente está falando de uma coisa aqui e é tudo muito legal e tudo muito libertário, mas a gente sai ali na rua e existe a homofobia, tá ligado? E existe o machismo, e a gente precisa discutir isso, porque cultura não é só a gente tocar um sonzinho, né? E é tudo, né? Desde se eu tomo banho, o que eu como e como eu me relaciono com as pessoas e com o mundo. Então eu acho que assim, falta um pouco talvez da gente se posicionar enquanto artista, talvez isso assim, estou me colocando total dentro disso, porque eu acho também que é isso, que a gente está no meio do furacão que está acontecendo e talvez daqui a 100 anos a gente consiga identificar essa mudança de paradigma, né, que a gente não conseguiu entender ainda, né, mas eu acho que a gente só consegue aqui problematizar, né, a gente não tem público, e aí? Onde que a gente vai ocupar, o que a gente vai fazer para que aquele moleque da camisa do Nirvana ouça também uma banda da cidade, e que isso pode ser legal para ele, que isso pode ser legal para a banda, e que isso pode ser legal para toda a noção que a gente tem de que ouvir música, ou ir numa peça, não é consumir, né? Assim, porque eu acho que isso é um grande problema dessa massificação, transforma tudo em consumo, tudo em produto, e daí a gente quer vender, e a gente quer vender mais que ele, ele acaba tornando nosso inimigo, a gente não percebe que a nossa utopia talvez seja bem parecida. Talvez a gente possa caminhar junto até mais lá na frente, e depois a gente repensa algumas coisas, né? Não, eu só ia... depois da fala do Ari, não sei nem o que falar, mas eu compartilho dessa agonia do Maurício, assim, no sentido de usar a internet. Agora a gente está vendo, teve o boom, e agora a gente está... E aí? E o pessoal, e o contato? Porque eu encontro pessoas assim que às vezes eu nunca vi na vida, e elas conhecem sabem quem eu sou.
Mas elas nunca foram ao show, não sabem o que eu estou falando, não sabem, sabe, ouvir uma música, duas, e acham que conhece meu trabalho. Isso acontece no geral. Então, é uma ilusão tremenda, assim, essa noção de conhecimento, né? Porque informação nem sempre é conhecimento. Então, eu acho que é um grande desafio você transformar tudo isso, todo esse excesso de informação, e você tentar filtrar. Então, isso dificulta muito, porque ao passo que, se eu não existo virtualmente, aí é um perigo, aí eu não existo mesmo. Eu não sou, eu posso cantar um monte na minha casa, eu não existo se eu não tiver um videoclipe, se eu não tiver um canal no YouTube, se eu não tiver um canal no SoundCloud, agora várias outras que nem eu estou acompanhando, tantas redes sociais se abrindo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é um tiro no pé, porque fazer as pessoas chegarem, fazer as pessoas... Então, eu acho, assim, essa questão que o Ari estava falando, de reconhecer qual que é o nosso desafio, eu estou agora fazendo o inverso, sabe? Eu não vou ficar esperando as pessoas chegarem até mim, eu estou tentando chegar até as pessoas, inclusive me envolvendo com projetos sociais, porque tem tudo a ver, eu não consigo dissociar a música do lado social, do lado cultural, não tem como, assim, para mim, hoje, como artista, ignorar isso ou fechar os olhos para isso, entendeu? Esses dias eu estava trabalhando, por exemplo, num projeto de empoderamento feminino de meninas da periferia. Eu estava lá no Habiteto e eu pensei, cara, quem que chega aqui, sabe? O que acontece aqui? Será que essas pessoas vão ter acesso, vão ter noção de falar, eu gosto do seu trabalho ou eu não gosto, eu gosto do que está acontecendo em Sorocaba? Ou elas têm noção? Como é que isso vai chegar? Entende? Então, eu acho que é proporcionar e encontrar o nosso papel dentro da sociedade também, para não ficar esperando que isso aconteça, não ficar olhando muito. É importante você olhar para o passado para entender o que está acontecendo agora e construir um futuro, mas também não com a nostalgia de naquela época era melhor, sabe? É tentar encontrar qual é o melhor agora, e acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu vou só fazer um comentário no que a Paula falou, e do Ari também, que eu, sinceramente, acredito nisso. E eu acho que a gente tem que acreditar, né? Acreditar que, sim, que estamos caminhando... É isso, a cena hoje é a melhor cena que eu já vivi, né? E que a gente tem, sim, todos nós, né? Especialmente aqueles que trabalham ou que atuam, né? Para a gente falar trabalho, porque, às vezes, o trabalho tem a intenção de, o trabalho é aquilo que me dá dinheiro, mas todos aqueles que atuam, de alguma forma, com arte e cultura, tem, sim, um potencial enorme de transformação da sociedade. E aí eu penso assim que todas as vezes que eu acompanhei o trabalho em escolas, por conta do SESC, que a gente tem um projeto que, enfim, vai até as escolas com algumas expressões artísticas, e é muito bacana acompanhar e ver como as crianças e os jovens estão abertos, sim. Então, a gente fala, não tem ninguém aberto. Sim, eles estão abertos. Mas o que se chega? Né? Como chega essa informação? Então, aí, nesse sentido, acho que todo mundo tem que ser um pouco guerrilheiro mesmo, né? Pegando aí o... Já que esse assunto foi colocado, eu acho que realmente é por aí mesmo. E, às vezes, você pode fazer isso através do que você cria ou do lugar que você escolhe para tocar. O B.B. King, por exemplo, ele tem vários discos gravados dentro de cadeias, porque ele entendia que a maioria dos negros, a maioria das pessoas que estavam na cadeia eram negros, então ele ia fazer shows. Isso é uma possibilidade que a gente tem. Eu já toquei na Fundação Casa, toquei na Cadeia Feminina, Assentamento Sem Terra. São lugares que ninguém vai, cara. Ninguém vai. Ninguém fala, eu vou tocar na cadeia. Ninguém faz isso. Então, existem essa possibilidade. E quando você chega em um lugar desse, você toca, o grau de interesse no que você está fazendo, o grau de respeito, a possibilidade de você deixar um recado é gigantesco. Porque é um lugar que está jogado fora, um lugar que ninguém vai lá, todo mundo... Quando eu falo que faço isso, ninguém fala, está com dó, leva para casa. Né? Então, realmente várias formas de se posicionar como artista, e eles concordo plenamente que é muito importante mesmo, não dá para fazer arte sem olhar para qualquer coisa que não se restrinja a mercado e carreira profissional. Realmente, fazer arte vai além disso. O Caio falou sobre comunicação, né? Eu acho que pode ser, acho que uma roda talvez precise acontecer mesmo. Então, porque a gente gira em torno disso, assim. Você falou sobre, né, sobre a grande mídia, que talvez a gente não discuta, mas eu entendo que
falando de semiótica, né, que o meio é mensagem, assim, a população como um todo, no geral, a que não está aqui discutindo isso, que nem faz ideia de que isso existe e que possivelmente trabalha das 8 às 6 da tarde, segunda a sexta, e não tem o menor saco para participar politicamente da gestão da cidade, ela entende signos que... Ela entende o outdoor, ela entende o comercial da TV. Qualquer outra coisa, o panfleto, um zine, ela não entende, sabe? Então, acho que por isso talvez seja talvez a gente descubra que o caminho... uma das ações da Secretaria de Cultura nesse plano de cultura seja comprar... na TV tem um pacote para divulgar toda a agenda cultural da cidade, sabe? A gente não sabe disso ainda, não sei se é esse o caminho, mas tipo, é um terreno de disputa que a gente precisa disputar, talvez, sabe? Eu acredito muito que a gente precisa disputar esse terreno de signos, né? O outdoor, pintar o outdoor na cara das pessoas, elas sabem o que é outdoor, sabe? Então é uma ação incrível pintar o outdoor na frente da cara delas. Porque é um terreno de signos que eles entendem, assim, sabe? A TV eles entendem, o rádio, tocou no rádio, eles entendem. Tá lá outdoor, você tem 10, você está fazendo um evento. Você coloca 20 outdoor na cidade, nossa, o evento incrível, vai tomar a cidade inteira, sabe? São signos que a população, no geral, entende mais do que a internet, ou o zine, ou o panfleto na porta da faculdade. Assim. Beleza. Eu acho que, pessoal, a gente está chegando já no horário. Você quer fazer uma pergunta, amigo? Quer? Não, por favor, fique à vontade. Acho que, infelizmente, vai ter que ser a saideira por conta do horário, pessoal. O papo tá bom, a conversa tá boa, mas a gente vai precisar encerrar daqui a pouquinho. Parou de funcionar? Som. Tá saindo sim. Desculpa aí, foi mal. Não, eu pensei numa coisa aqui, mas todo mundo entrou em outro tema. Mas voltando um pouco. Não, eu queria só falar um pouco da importância da internet, assim, tá ligado? Porque acho que, sei lá, eu tenho 19 anos, acho que posso falar que a minha geração tem uma cultura de internet já, de certa forma. E, sei lá, por exemplo, o Rafa, a gente estudava na mesma escola, mas eu conheci ele por meio do Leste FM, tá ligado? Umas coisas desse tipo. E que era uma rede social de música, sabe? Que acho que existe ainda. Então acho que é muito louco isso e ajuda muita gente a fazer diversas coisas diferentes, tipo como os eventos que a gente faz e tudo mais. E principalmente também tentar falar o rapaz ali falou sobre preservação de memória, né? Acho que a internet é um grande banco de dados, principalmente o YouTube, né? Onde eu conheci muitas músicas que eu não fazia ideia de que existiam. Né? E aspectos, ideias assim que eram muito novos para mim e tudo mais. Então eu acho muito louco esse negócio da internet, acho que a gente tem que usar isso a nosso favor mesmo. Principalmente quando você quer trabalhar com realização de ideias, né? Realização de projetos, realização de encontros como esse, assim, que são primordiais, eu acho. É só um comentário, só cada vez. Obrigado. Maravilha, obrigado. Pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar por conta do horário. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Na quinta-feira tem mais, se vocês puderem voltar. Amanhã? Gente, amanhã a gente tem 2 rodas de novo, uma de teatro com a Nanaia, o Benão, o Carlos Dolles e o Flávio Melo. E, na sequência, uma roda às 19 horas, na sequência, às 21, uma roda de circo com o Gabriel Manzini, a Iracema, o seu Udi Rocha e o Gui Martelli na mediação. Legal. E na quinta, mais uma de música, né? Beleza. Muito obrigado a vocês que aceitaram o convite aí, participaram, colaboraram. Muitíssimo obrigado. O João quer falar alguma coisa para a Jaque? Não, eu queria ressaltar uma coisa que é muito importante, a Jaque como secretária de Cultura, que se eu não me engano, é a primeira vez que eu tenho a sensação de ser amparado nesse aspecto, que a gente tem uma pessoa que está à frente realmente de algo que é muito importante para a gente e que tem disposição para estar aqui presente hoje, entendeu? Para estar ouvindo exatamente todos os nossos anseios. Então, eu acho que isso é realmente uma coisa louvável que a gente tem que dar realmente importância, que é algo
que a gente não tinha antes e realmente era muito difícil a gente ter contato com a Secretaria de Cultura, né? Isso, quando a primeira vez houve a Secretaria de Cultura, quem era que estava com a pasta de cultura foi embora, né? Aconteceu isso. A gente não tinha, né? A gente não tinha. Aí o cara pegou, entendeu, e foi embora para Nova York. Puta merda. Mas eu realmente eu fico. Eu queria agradecer a sua presença também. Valeu, pessoal. Valeu.